Pode se assentar. Eu gostaria de chamar a Maria Eduarda. Aplauda o Senhor pela vida da Duda. Glória a Deus. Graça, amor e paz. Amém. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Abba, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que não seja eu, Senhor, não seja as minhas palavras, mas a Tua. Senhor, assim como João Batista apontava para Ti, Jesus, eu quero também nessa noite apontar. Eu não quero a honra para mim, Senhor, eu quero para Tu, porque só Tu és digno, Jesus. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a Tua igreja. E que os nossos ouvidos, Senhor, espirituais sejam abertos. Que os nossos olhos, Senhor, espirituais, ó Pai, sejam abertos, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, assim como nós intuamos, mais perto queremos estar de Ti, e o Senhor também quer estar perto de nós. Por isso, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos, ó Pai, estar atentos à Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Desde o Natal, o Senhor tem falado muito comigo sobre sacrifício, sobre entrega. E eu falei, Deus, eu queria levar uma palavra de amor, mas quando a Sara me convidou, o Senhor já tinha falado, eu quero que você fale sobre isso, sobre sacrifício. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas ultimamente eu sinto que o Senhor, Ele quer mais de nós, mais da igreja em conjunto, não só no individual. O Senhor, Ele quer mais dos filhos dEle, porque o Senhor, Ele não é um Deus que Ele opera no raso, Ele quer o profundo. E como Ezequiel, eu falei, Senhor, eu quero também o profundo. Eu quero mergulhar em Ti. Só que, assim como foi ministrado através da peça de Natal, nós temos vivido muito no automático. Nós temos estado muito distraídos com o nosso dia a dia, a nossa correria. E nós esquecemos de entregar o que o Senhor deseja. E eu fiquei meditando sobre a peça de Natal, e em todos os ensaios o Senhor veio falando comigo, sacrifício, sacrifício, entrega, sacrifício, eu quero mais. E quando a Sara me chamou, o Senhor falou, sacrifício. E eu falei, eu queria levar algo de amor, mas tudo que é de Deus é amor. Porque se o Senhor Ele nos corrige e nos confronta, é porque Ele nos ama. E sacrifício é o ato de matar. Sacrifício significa isso, matar. Então o Senhor, Ele deseja que algo morra nessa noite. Antigamente, os sacrifícios eram feitos da seguinte forma. Alguém trazia no templo um cordeiro santo, sem defeito, e entregava ao sacerdote. E esse sacerdote, ele matava o cordeiro e apresentava ao altar de Deus. E ali era oferecido ao Senhor um sacrifício. Só que como nós entoamos, é Ele. Ele foi o maior sacrifício e é o maior sacrifício que nós temos. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios. Efésios 5:2. Efésios 5:2 diz o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. O Senhor, Ele foi o nosso maior sacrifício. E como nós entoamos aqui, é Ele foi o Cordeiro. E depois de Jesus, a forma de sacrificar mudou. Porque agora eu não preciso vir para a igreja e trazer um cordeiro, porque Ele já se entregou por nós. Agora, a forma de sacrifício somos nós.
Nós somos os sacrifícios a Deus. E como, Duda, que eu me sacrificio ao Senhor? Através das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso falar, do nosso se comportar. Como eu disse, nós estamos vivendo muito no automático e nós esquecemos que nós somos sacrifícios de Deus. Nós esquecemos que nós precisamos também entregar algo para Deus. As pessoas têm vivido muito distraída e tá no automático de eu quero, me dá. Só que esquecemos que o relacionamento com Deus é como qualquer outro relacionamento. Aqui está o Emerson e a Tainá, no relacionamento deles só vai funcionar e só funciona. Por quê? Porque o Emerson dá e ele também recebe da Tainá. Assim como a Tainá também, ela dá, mas ela também recebe. E o sacrifício o relacionamento com Deus também é assim. O Senhor, Ele nos dá, mas Ele também quer que nós entreguemos algo para Ele. E o título que eu dei é: o seu sacrifício tem sido um sacrifício agradável a Deus? Por quê? Porque Deus, Ele quer algo, mas Ele não quer qualquer coisa. E Deus, Ele aceita a nossa adoração, mas não qualquer adoração. Deus, Ele aceita o nosso sacrifício, mas não qualquer sacrifício. Tem uma forma específica desse sacrifício, dessa entrega que nós entregamos a Deus, ser aceita por Ele. E é necessário santificação. Por que eu vou falar sobre isso? Porque o meio de relacionamento com Deus é santificação. Abram a Bíblia de vocês em Romanos. Romanos 12:1 diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo. Só que aí, lembra que eu falei que sacrifício é o ato de matar? E eu estava lendo a Bíblia e eu falei, sacrifício. Só que vivo? Matar, morrer, viver, vivo. Falei, tem alguma coisa. E o mais extraordinário da Bíblia é que em cada trecho, em cada palavra, o Senhor, Ele quer nos revelar algo. Mas é preciso buscar, porque é assim, se você falar, ai, vou ler, Deus, manda entendimento. Também não é assim. A gente tem que buscar. E buscando, eu falei, por que sacrifício vivo? E sacrifício, ele é o ato de matar. As pessoas matavam. Então, algo precisa morrer, como eu disse. O que precisa morrer, Duda? Colossenses 3:5 diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Isso precisa morrer. A nossa velha criatura, a nossa velha natureza, ela precisa morrer. Romanos 8:13 diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, a nossa carne, ela precisa morrer. Só que não é tão simples. Não é tipo eu chegar no batismo e eu falar, eu vou morrer. O pastor sempre fala, você está preparado para morrer? Mas, por mais que a gente nos batize e uma nova criatura esteja vivendo em nós, porque nós estamos gerando Cristo em nós, mesmo assim, a nossa velha natureza, ela não vai desaparecer de forma instantânea. Ela precisa morrer constantemente. E como que ela vai morrer? Através da santificação, através da renúncia, através do buscar a Deus. As pessoas têm achado hoje em dia que oferecer algo a Deus é só eu vir para a igreja, é só eu orar 30 minutos, é só eu ouvir o pastor Rubens, o pastor Rafa pregar, e não é. E eu estava estudando sobre o que é a igreja, o que é o culto. O culto não é um lugar apenas que eu venho receber. O culto é um lugar que eu venho oferecer aquilo que eu produzi no meu secreto com Deus. Então, se você, assim como eu, achava
que a igreja é um lugar, um depósito, onde eu me alimento, está errado. E o Espírito Santo, ele me questionou sobre isso. O meu templo, a minha igreja, não é um lugar onde você apenas se alimenta lá. Não. A minha igreja, o meu culto, é um culto para mim, não é para vocês. Porque Deus, ele não divide a adoração. Deus, ele não divide a adoração dele com ninguém. E nem com nós mesmos. Então, nós precisamos entender isso. Então, se a igreja... Sabe o que é a igreja? A igreja é um lugar onde, no secreto, nós produzimos algo para Deus. Na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa escola, através do quê? Da nossa adoração a Deus. Nós produzimos isso. E quando nós vemos para o culto, cada um traz um pratinho e entrega ao Senhor. Coloca na mesa de Deus. Um prato de louvores cantado, louvores dançado, louvores pregado. Louvores em ato de serviço, louvores em forma de intercessão. A igreja é isso, é um lugar onde nós entoamos o culto ao Senhor. Esse é o nosso culto racional, quando nós sacrificamos algo a Deus, nós entregamos algo a Deus. Então, a nossa velha criatura precisa morrer, como foi lido em Romanos 12, 1. Algo precisa morrer, a nossa velha criatura. E Cristo precisa viver em nós, através da santificação. E como eu disse, muitos sacrifícios entregues ao Senhor nem sempre são aceitos por Deus. Por quê? Porque às vezes nós entregamos algo para Deus, mas o Senhor não quer algo, Ele quer algo específico. Não é qualquer coisa, é uma coisa específica. E nós vamos meditar sobre isso, sobre alguns sacrifícios que foram recusados por Deus. Porque, Duda, então eu vim para a igreja, não é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso ir além. O Senhor, Ele quer me levar além. Então, Ele quer algo, um sacrifício agradável. Porque o Senhor, Ele só aceita se for agradável. Abram a Bíblia de vocês em Levítico 10, do 1 ao 2, que diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxe fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Ele não havia lhes ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Hoje em dia eu nunca vi, mas nada é impossível para Deus. Eu creio nisso. Então eu nunca vi uma pessoa sendo consumida por Deus na minha frente. Mas não é uma coisa impossível, porque nada é impossível para Deus. Então assim, é bom a gente tomar cuidado e vigiar em relação a isso. Por quê? Eles eram levitas, filhos de sacerdotes, e seu tio era o libertador, Moisés. Então eles tinham herança familiar cristã, que cultuava a Deus, que servia ao Senhor. E mesmo assim isso não foi garantia deles agradarem a Deus. E aí eu lendo isso me questionou. Por quê? Jovens agora. Eu sou jovem, então eu tenho propriedade para falar. Às vezes nós achamos que o meu pai, ele ora, a minha mãe, ela ora. Então eu vou para o céu por conta disso. Você não vai. O Lucas sempre fala, o óbvio precisa ser dito. Salvação, ela é individual. Então, assim, é cada um orando por si só, entendeu? Tipo, a gente vai orar pelos outros, mas cada um tem que cuidar do seu próprio coração, da sua própria mente, vigiar o tempo todo. Porque a caminhada com Deus, ela é um processo, uma maratona individual. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Eles eram levitas, tinham o quê? Eles tinham um cargo espiritual. E aí também é outra coisa que nós precisamos nos atentar. Não é porque você serve na igreja que significa que você está agradando a Deus. Por quê? Porque eles eram levitas. Eles eram reconhecidos em Israel. Eles tinham acesso ao altar. Eles estavam no templo. O templo é um lugar santo. A igreja também é um lugar santo. Mas um lugar santo não anula uma vida de santidade. Então não é porque eu estou num lugar santo que eu sou santo. Não. Santo é Deus. E o Senhor que habita ali. Mas se nós não formos santos,
o Senhor não vai aceitar o nosso sacrifício a Ele. Assim como Ele não aceitou o sacrifício de Nadab e Abiú. Então, jovens, orem, busquem por vocês. Ah, meu pai ora, minha mãe ora, glória a Deus. Mas você também precisa orar. Porque, como sempre é dito aqui, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E se você é líder de algum ministério, mesmo assim, busque ao Senhor. Não é porque você conseguiu um cargo de pastor, um cargo de diácono, um cargo de intercessor, que, já está tudo feito na minha vida. Não, não fique acostumado, acomodado com o seu cargo. Porque não é porque o Senhor te chamou para o ministério que você, fiz uma vez, pronto, já agradei a Deus. Não, o agradar ao Senhor é uma vida constante. Então, o que faltou aqui? Obediência a Deus. Então, nós entendemos, através da vida de Nadab e Abiú, que se eu não obedecer a Deus e não fizer e não entregar aquilo que o Senhor ordena, o meu sacrifício não vai ser aceito. E esse é o ponto que eu queria chegar. Então, assim, por mais que você esteja entregando algo, presta atenção, será que é esse algo que o Senhor me pediu? Porque o Senhor, Ele não vai aceitar um sacrifício que não foi Ele que pediu. E é importante nós prestarmos atenção nisso. Agora, abre a Bíblia de vocês em Gênesis 4, do 3 ao 5. E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Veja, a Bíblia ela é bem clara e eu gosto dessa clareza, porque a Bíblia ela nos descreve que Caim ele trouxe algo, mas Abel trouxe as primícias. Então, nós entendemos, o sacrifício, por mais que ele seja entregue a Deus, foram 2 sacrifícios entregue a Deus, só que só um foi aceito, porque só um foi entregue as primícias, o outro foi entregue qualquer coisa. E aí é uma coisa que nós precisamos nos atentar. Será que eu tenho entregado as primícias ao Senhor? Por quê? Deus ele não quer o nosso resto. Como eu disse, o Senhor ele não divide a adoração. É impossível estar adorando a Deus com 50% e o outro está no meu celular, e o outro está no meu trabalho, e o outro está em qualquer outra coisa que não seja Deus. Porque Ele não vai aceitar isso. O seu sacrifício não pode ser parcial, tem que ser um sacrifício completo, um sacrifício integral. Porque o Senhor não quer parcialidade. Se fosse assim, o Senhor ia falar, tá bom, pode me servir e coloque outras coisas em primeiro lugar. Me deixa por último. Não, o Senhor falou, quando o Senhor ele escreve 10 mandamentos, o Senhor ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Ou pelo menos deveria estar. Então, segundo ponto. Primeiro foi, eu tenho que oferecer algo que o Senhor tenha me pedido. E eu tenho que oferecer as primícias ao Senhor. Então, se o Senhor me pede algo, eu entrego a primícia desse algo para Deus. E a primícia de toda a minha vida. Porque quando o Senhor ele rejeitou a oferta de Caim, ele não rejeitou somente a oferta. Ele rejeitou o coração. E por que isso? É uma frase que o pastor ele falou aqui, isso gravou em mim, porque o pastor falou, não importa se você está fazendo uma coisa certa, mas a intenção estiver errada. E não importa se você estiver fazendo a coisa errada com a intenção certa. Porque Deus ele quer tudo certo. Deus ele não é um Deus de erro. Ele é um Deus santo. E para servir a Ele e agradar a Ele é necessário a santificação. Agora vamos lá em Atos. Atos 5, do 1 ao 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade.
mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Por que você mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos que souberam do que havia lhe acontecido. E depois, logo em seguida, Safira, sua esposa, também morreu. Por quê? Porque ela sabia do que havia acontecido. Mas eu quero que vocês foquem em Ananias. O Senhor, Ele não quer nada nosso. Ele não precisa. O Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. O Senhor, Ele não procura também a nossa adoração. Ele procura adoradores. Por isso que o Senhor, Ele não quer as suas coisas materiais. Ele quer você. E o problema de Ananias foi esse. Ele achou que Deus queria o dinheiro dele. Mas Deus não queria o dinheiro dele. Ele queria ele. E aí, Ananias, ele mentiu. E não aos homens, mas ao Espírito Santo. E eu espero conseguir colocar isso de uma forma que todos entendam. O Senhor, Ele não quer um sacrifício de aparência. Ele quer um sacrifício de verdade. Ele quer um sacrifício de honestidade. Porque a aparência, ela vai me convencer porque eu sou carnal. Mas a partir do momento que eu sou um ser espiritual, eu não vou mais enxergar com os olhos que vê beleza no seu corpo, mas que vai ter que ver beleza no seu coração. E Jesus, Ele vê o nosso coração, Ele sonda e conhece o nosso coração. Então Ele conhecia Ananias. Ele sabia que era mentira. Ele sabia que era um sacrifício, que as pessoas podem até falar, que bonito, está entregando tudo, mas é mentira. É mentira perante a Deus. E quantas vezes eu e você, nós somos assim? Nós falamos, eu vou colocar uma roupa bonita, eu vou chegar na igreja, eu vou levantar a minha mão o mais alto possível, para que todos vejam que eu estou adorando a Deus. Eu vou dar o glória a Deus mais alto, eu vou me render aos pés de Jesus, não porque eu estou rendida, mas porque eu quero me aparecer. Eu vou vir, eu vou trazer a melhor oferta, o dinheiro, ou o cheque mais alto que o pastor já viu. Não porque eu estou falando, Jesus, eu quero te entregar tudo, porque o Senhor é dono de tudo. Mas porque eu quero que as pessoas vejam que eu ganho bem. Eu vou entregar o meu dízimo e eu vou até colocar um temanco para vir passando pelo corredor, porque eu quero fazer barulho e quero que as pessoas vejam que eu estou ofertando. Não estou falando de ninguém aqui, quero deixar isso bem claro. Mas entenda que muitas vezes nós oferecemos algo para Deus, não porque é para Deus, mas é para nós nos aparecermos. Só que o Senhor, Ele não quer um sacrifício de aparência, porque a aparência não conquista o coração de Deus. O que conquista um coração de Deus é um coração quebrantado. É um coração entregue ao Senhor. Saul, ele era bonito. Era lindo. O pastor, ele falou que quando Saul, o pastor já falou isso aqui, quando Saul chegava em Israel, no meio do povo, as pessoas se espantavam de tão belo que ele era. Só que a Bíblia não fala tanto da beleza de Davi. Só que quem foi o homem segundo o coração de Deus? Davi. Porque por mais que ele cometeu pecados, a espada estava sobre a casa dele, por conta do pecado dele de ter matado Urias, por conta do pecado dele de ter cobiçado e de ter adulterado, ele tinha um coração quebrantado. Então, que nós possamos entender isso. O Senhor não quer a nossa aparência, a nossa beleza superficial. O Senhor, Ele quer tudo. Ele quer a nossa beleza interior, não exterior. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 16, 17, para não ficar só nas minhas palavras. Para que vocês
entendam verdadeiramente isso que eu acabei de dizer. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então, primeiro ponto, nós entendemos que o Senhor, Ele quer obediência, que o Senhor, Ele só quer que você entregue algo que Ele tenha lhe pedido. Segundo ponto, nós entendemos que o Senhor... me perdi, gente. Que o Senhor, Ele quer as nossas primícias. E o terceiro ponto é que o Senhor, Ele não quer um sacrifício de aparências, mas um sacrifício de um coração quebrantado, um sacrifício honesto a Ele. E eu quero que vocês entendam o porquê. Eu fiquei me questionando, Deus, por que isso? Por que essa palavra? E é porque o Senhor, Ele deseja levantar pessoas. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo. E ultimamente eu estava pesquisando mais sobre política. E eu vi uma coisa de Billy Graham, que ele pegou a bandeira do Brasil e ele começou a orar pelo Brasil. E Billy Graham não soltava a bandeira. E as pessoas falavam, Billy, solta a bandeira. Só que Billy Graham, ele falou, o avivamento vai começar de lá. E aí eu comecei a entender. Por quê? Porque o Senhor, Ele só vai nos usar se nós nos entregarmos verdadeiramente a Ele. E por isso que é sério a questão do temor a Deus, a questão de sacrificar, a questão de sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É difícil ser sacrificado, porque, como eu disse, sacrifício é matar. Matar a nossa carne, as nossas vontades, as nossas opiniões, os nossos conceitos. É matar quem nós somos. Mas o Senhor, para Ele nos usar, assim como Ele usou João Batista, Ele precisa que nós possamos nos matar a nossa velha criatura, para que Ele seja refletido em nós. E eu creio que o Senhor, Ele quer refletir a glória dEle em nós. E chegou o tempo em que o Senhor deseja isso. Se você está acostumado a só pedir, que isso possa mudar hoje. Que você possa dizer, Senhor, eu não quero mais. Eu quero agora te servir, eu quero te entregar. Eu quero, mesmo tendo vergonha, falar do teu nome, pregar o teu evangelho. Não só em cima de um púlpito, Senhor, seja no parque, numa praça, em qualquer lugar. Porque eu não quero mais eu quero que o Senhor brilhe. Senhor, eu não quero mais receber, eu quero te servir, seja entregando um copo de café para o irmão, seja abraçando o irmão, seja lavando um banheiro. Eu quero fazer algo pelo Senhor, para o Senhor. Gente, o ano de 2025 passou assim. E eu falei, meu Deus. E nós já estamos quase no final do mês de janeiro. O que você entregou para Jesus em 2025? O que você entregou para Jesus em janeiro? O que você entregou para Jesus hoje? Eu estava ouvindo a voz da noiva cantando e cada vez mais a Sara louvando e aquilo ia tranquilizando um pouco o meu coração. E eu falei, que lindo. Só que do que adianta eu vir para a igreja, louvar uma bênção, estar rendida a Deus, se depois eu vou sair por ali? E eu vou voltar ao meu comodismo, ao meu desejo de pedir e não sacrificar nada. Que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu não sou boa em falar, mas eu tenho certeza que se o Senhor, Ele falou, Duda, fala isso, é porque Ele queria tratar em alguém. E uma coisa que o Emerson sempre fala, se Deus mandou, Ele vai capacitar. E eu creio nisso. Então, assim, se Deus tiver alcançado alguém com a palavra dEle, o meu papel aqui está completo. E que nós possamos entender que o Senhor, Ele quer mais de nós.
porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E para nós cantarmos Santo, Santo a Ele na eternidade, é necessário começar agora. E não é só em palavra, mas em ação. E aí eu vou encerrar lendo para vocês Provérbios 28:13, que diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Deus abençoe vocês. Eu posso fazer uma oração bem rápida? Amém. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Abba, Senhor, obrigada, Jesus, por esse momento e pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te entrego a Tua igreja, a Tua noiva, que o Senhor possa nos aperfeiçoar para juntos reinarmos contigo. Que, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ao sair pelaquela porta, as palavras não sejam esquecidas, mas que possam perpetuar, Senhor, em nossos corações. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes, ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus, ela possa estar enraizada no nosso coração, ó Pai, que nós possamos fazer aquilo que te agrada e que a nossa vida, o nosso coração, Senhor, e não apenas nossas bocas, as nossas palavras, mas tudo o que somos e tudo o que temos, ó Pai, possa te agradar, ó Pai, possa ser oferecido a Ti, Senhor, como sacrifício, Senhor, e aroma, Senhor, suave e agradável, Deus. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.